Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Senhor Jesus, Tu és aquele a quem o vento e o mar obedecem, Senhor. E Tu és aquele a quem o nosso coração agitado, ansioso, preocupado, deve se sujeitar também para Te obedecer, Senhor. Concentra-nos agora, Senhor, contigo. Nos põe em sintonia com o Espírito Santo. Nos faz, Senhor, olhar para a Tua palavra e sentirmos, Senhor, e ouvirmos a Tua voz falando conosco. Essa mesma palavra que cantamos no hino: sossegai e sossegai. Esta palavra, Senhor, é para cada um de nós receber e guardar no coração, Senhor. Mas nós só conseguimos, Senhor, se o Teu Espírito nos ajudar a fazer isso. Nos ajuda, Senhor. Acalma os nossos corações nesta manhã. Nos põe, Senhor, em atitude de silêncio, mas, Senhor, com a mente e o coração acordados para Te ouvir, falando ao nosso coração esta mensagem que nos consola e nos prepara a cada dia mais para andarmos nos Teus santos caminhos. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Preste bem atenção, meu irmão, que a palavra nos chama nesta manhã a percebermos, sendo esta mais uma lição que os evangelhos nos apresentam sobre a confiança no Senhor. Domingo passado falamos em Mateus, hoje estamos em Marcos, semana que vem vamos em Lucas, depois em João. É que sempre o Senhor Jesus nos mostra que conhecê-lo, ter vida com Ele, é se apropriar do seu ensino. E conhecer quem é Jesus é algo fundamental na vida cristã, e não há vida cristã possível que não parta de uma atitude nossa, de fé em Jesus, em dizer aos nossos corações que Cristo é o Filho de Deus vivo, é aquele que nos dá a salvação, e conhecer isso pela Sua palavra, e entendermos isso, e estarmos tão próximos dessa mensagem que nos reconcilia com Deus, ao ponto de que as dúvidas a respeito do nosso destino eterno são extirpadas da nossa mente, do nosso coração. É isso que a palavra faz conosco. Conhecer a Deus e conhecer o ensino de Jesus e todas as lições que podemos ter é fundamental, essencial à vida de qualquer pessoa que queira andar nos caminhos do Senhor. Mas aqui Jesus nos mostra que não só conhecer é importante, não só ouvir o que Ele diz é importante, mas experimentar o seu poder nas nossas vidas é igualmente fundamental, essencial e necessário para entendermos não apenas quem Jesus é, mas o que Ele também faz, e nos dar assim, portanto, um coração descansado no Senhor, reconhecendo o seu poder, sabendo que o Deus que cremos não é um Deus distante, mas um Deus de perto. Conhecer a Deus
é fundamental tanto quanto experimentarmos o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia atuando nas nossas vidas. E quando a gente vive assim, isso vai nos prevenir também de ter uma fé teórica, a fé em um Deus teórico, hipotético, que a gente anda longe dele, mas isso nos leva de fato a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer nele, não apenas de palavra, mas também de poder, em experimentarmos Jesus na nossa vida. O nosso Senhor e Salvador, com aqueles 12 discípulos principalmente, ele buscou fazer isso, ensiná-los a respeito do reino. Mas de vez em quando, Jesus precisa tomar algumas atitudes, enérgicas até, sobrenaturais até, a fim de que o medo no coração deles não fosse a regra do coração deles, mas sim a fé, a confiança, a percepção de que eles não apenas estão neste mundo caminhando para o céu, mas que a vida deles é guardada por aquele que é o Senhor do céu, por aquele que dá a vida eterna, mas que no tempo presente dá proteção a cada um dos seus discípulos. E o que fortalece e o que guarda o coração é a certeza de que Jesus é o Senhor de um reino, é o rei de um reino que não é deste mundo, de que cada um que crê em Jesus não está numa caminhada rumo à cova, à sepultura, a ser devorado por bichos, mas isso é apenas algo circunstancial. O destino daquele que caminha com Deus e que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor da sua vida, é uma morada eterna no céu, gozando para sempre de conhecer ao Senhor, de experimentar com Ele a eternidade, e que isso, por meio do reino de Deus, por meio daquilo que Jesus começa a fazer no coração de todo aquele que crê, já pode ser experimentado na vida presente, enquanto nós estamos debaixo do sol. É isso que Jesus quer mostrar nos seus ensinos. Essa é a essência do que Jesus faz todas as vezes em que as multidões iam para junto dele e ele começava a ensinar, começava a pregar, começava a contar parábolas a respeito do reino de Deus, desse governo que Jesus, o rei do reino, tem que fazer no coração de todo aquele que nele crê, de que todo aquele que nele crê não deve buscar nele como alguém que só está aqui para fazer milagres, multiplicar pães e peixes, atender o que a gente precisa e depois ser descartado como qualquer objeto, mas que a essência, o foco, o motivo de aquele que quer andar com Jesus é de reconhecê-lo como Senhor, desejar arrependimento, mudar a sua vida, mudar o seu jeito ansioso, agitado, reativo de viver e se curvar àquele que tem toda a autoridade, tem todo o poder e todo o domínio sobre a vida humana. Nesse contexto, irmãos, de Marcos, capítulo 4, Jesus passa um dia inteiro palestrando isso, pregando isso. A multidão era tanta que eles vão para a beira do mar da Galileia, e Jesus, para não ficar sendo exprimido e tocado por muitas pessoas que só queriam tocar nele para serem curadas, ele chega a entrar dentro de um barquinho na praia para começar a falar, e todos veem e se focarem no ensino de Jesus, naquilo que ele precisa construir no coração daquele que crê, a fim de que o reino seja entendido, a mensagem seja entendida, Jesus se faça entendido a respeito do que ele veio fazer nesse mundo. Jesus passa um dia inteiro falando a respeito do Pai, ensinando, contando parábolas, várias parábolas, ilustrações da vida,
de como que o reino de Deus, quando entra no coração, o pior pecador que seja, causa mudança, causa uma reviravolta, chama a pessoa a reagir a ele, chama a pessoa a se descolar deste mundo, mas andar segundo a vontade do Pai que está nos céus. Era grande a multidão que estava ali à beira-mar, o sol começa a se pôr, Jesus começa a ficar cansado. Se você trabalha falando, dando aula, falando, se você fala um dia inteiro, a grande verdade é que no final desse dia você está exausto. E Jesus, que era perfeitamente humano, vira para os seus discípulos, vê o sol se pondo e fala: vamos para outra margem? Vamos para o outro lado do mar da Galileia, que é onde Jesus está? Vamos para a terra dos Gerazenos, onde Jesus irá mais à frente fazer vários milagres. E no verso 35, que você acompanha comigo, ele dá uma ordem aos seus discípulos: vamos sair daqui, vamos pegar os barcos, vamos atravessar o rio, porque o que a gente tinha que fazer aqui, a gente já cumpriu. Agora é hora de levar a missão, levar a mensagem, levar a palavra às outras pessoas que estão do lado oposto do mar da Galileia, a terra dos Gerazenos. É Jesus quem define os rumos da sua missão. É Ele que decide para onde Ele tem que ir e levar os seus discípulos. Verso 36 diz que eles, despedindo a multidão, olha o que Marcos diz: levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Note bem isso: os discípulos levam Jesus assim como estava. Ele está cansado, não desce do barco, mas do barco que ele estava ensinando, eles já partem dali remando rumo ao outro lado do mar da Galileia. Jesus estava cansado nessa passagem, precisando descansar, precisando dormir. Era perfeitamente humano e, como nós sabemos, perfeitamente sujeito às várias limitações da vida humana, como comer, beber água, dormir, sentia frio, sentia cansaço, como qualquer pessoa, que era comum de nós, exceto quanto ao pecado, porque Jesus era também perfeitamente Deus. Verso 37 nos põe na grande questão do texto, a tempestade que se levanta, o drama desse texto, aquilo que acontece no meio do mar da Galileia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Uma tempestade, algo muito típico naquela região. Uma tempestade não de chuva forte, não de muita água caindo do céu, mas um vendaval, uma tempestade de vento que toca nas ondas, bate nas ondas e gera grandes ondas gigantes que ameaçam a vida dos discípulos que estão num pequeno barco, que eram pescadores, não estão num grande navio, não estão fazendo um cruzeiro, mas estão num barco de pesca pequeno, rumo ao outro lado do mar da Galileia para fazer aquilo que Jesus os mandou fazer. E essa tempestade entra no texto assim, irmãos. De repente está sol, e a tempestade surge do nada, e aquele sol, aquele dia bonito, e até hoje isso acontece lá em Israel, lá no mar da Galileia, é que de repente o clima está bom, e do nada começa a ventar, e ventar muito,
e grandes ondas se levantam ali no mar da Galileia, e isso ameaça os discípulos, porque diz o texto que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco começa a se encher de água, né? A geografia da Palestina é muito interessante, porque onde eles estão, meus irmãos, no mar da Galileia, o mar da Galileia na realidade não é um mar, mas é um grande lago, como a gente sabe, também chamado na Bíblia de Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades. É um grande lago que tem 20 quilômetros por 12 quilômetros, 20 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, e está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É uma grande tigela isso. E esse mar da Galileia é cercado por uma cordilheira chamada de Montanhas de Golã. E o que acontece na Palestina, irmãos? É que os ventos frios que vêm do norte, lá do Monte Hermon, né, onde o topo do monte está sempre coberto de gelo, os ventos frios que vêm de lá batem na superfície do lago, onde a massa de ar é quente, e gera esse fenômeno. De repente está calor, está sol, o clima está bom para pescar, para viajar, para navegar, e bate um desses ventos frios e provoca uma reação atmosférica na bacia daquele lago, e de repente, igual na vida da gente, a tempestade vem, a tempestade surge e ameaça a vida daqueles discípulos. E aí, diante desse risco de naufrágio que está no texto, em contraste ao desespero dos discípulos, que começam a ver o barco se enchendo de água, balançando, com medo de morrer, com medo de afundar. Diz no verso 38 que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro, né? E é o que tudo indica. Jesus começa a descansar, a dormir. Logo que o barco sai daquela praia, Jesus, que estava cansado, que passou o dia inteiro ensinando, dorme tranquilamente, profundamente, de forma que nem o barulho das ondas, nem o balançar do barco, nem o grito dos discípulos para lá e para cá foram suficientes para acordá-lo. Jesus estava realmente cansado, e chegam os discípulos e acordam o mestre com um tom de censura e de indignação, dizendo para o Senhor: mestre, o Senhor não se importa com a nossa vida? Não se importa que o barco vá afundar? Não te importa que pereçamos, que a gente vai morrer aqui? E é assim, com esse tom de reprovação. O Senhor não vai fazer nada, Jesus? Nosso barco está balançando. O Senhor vai ficar aí dormindo? Aí diz o texto, irmãos, que Jesus se levanta, verso 39, usa a palavra despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma, fica quieto, emudece. E Jesus levanta mostrando a sua autoridade, o seu poder sobre a natureza. E Marcos diz que imediatamente o vento se aquietou e fez-se grande bonança naquele lugar. O que é interessante é que nessas mesmas tempestades de vento que acontecem ali, quando o vento para, as ondas continuam quebrando por algumas horas até. Diz o texto que o vento para e fez-se grande bonança. As ondas param junto, só para mostrar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, aquele que pode fazer o vento e o mar obedecerem com uma só palavra, com duas ordens, com dois verbos:
no modo imperativo: acalma-te e emudece. Só pode ser Deus, aquele que está no barco, junto com os discípulos, né? Verso 40, Jesus então faz uma pergunta para eles: ô gente, por que vocês são assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Agora é Jesus que censura eles. Como é que vocês podem andar comigo há tanto tempo, ouvirem eu falar para vocês, ensinar a vocês tantas coisas por tanto tempo, e vocês ainda são assim tão tímidos? E tímidos aqui significa acovardados com a vida. Como é que vocês são tão incrédulos depois de tudo que vocês já viram, ouviram, aprenderam, experimentaram, e ainda estão vacilando com essa incredulidade toda? Eu estou no barco, gente. Acordem. Eu estou aqui no barco e vocês com essa covardia, com esse medo, com essa agonia, com esse pânico todo. E o verso 41 diz que eles se enchem de temor e de admiração também, e viram uns para os outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse Senhor que a gente está seguindo, que até a natureza se curva a Ele, com a simples palavra que Ele dá para a natureza, né? O nosso mestre é muito maior do que nós imaginávamos. Alguém cujo poder atinge o coração, atinge as doenças, atinge os demônios, e agora a própria natureza. Mudar o tempo com uma palavra. Somente sendo Deus. Somente Deus pode fazer isso. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Os discípulos não respondem essa pergunta. Marcos não registra nenhuma resposta, mas para eles uma coisa é certa: Jesus é esse Deus que não dorme, que pode parecer estar calado, dormindo e ignorando os problemas da nossa vida, mas é aquele Deus em que todas as coisas, em que todas as tempestades que se levantam na vida de cada filho dele, de cada servo dele, ele diz: acalma e emudece, porque tem todo o controle, todo o poder e toda a autoridade sobre tudo aquilo que se levanta como tempestade, como tormenta na vida dos seus servos. Jesus é esse Deus que não dorme, irmãos. Jesus é o Deus que não dorme. Ele quer nessa manhã dizer para mim e para você: fique tranquilo, não se apavore, não se desespere, porque eu estou no controle da sua vida. E esse controle de Jesus nos mostra algumas lições importantes, a fim de que o medo, a angústia, a ansiedade, o sentimento de covardia diante da vida, a falta de fé, seja em nós corrigido, trabalhado, a fim de que a fé no Senhor Jesus, sendo Ele o Deus que não dorme, seja renovado e vivificado nos nossos corações. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que Ele, mesmo que pareça ignorar as tempestades da nossa vida, Jesus não está dormindo, irmãos. É aquele que presta atenção, que cuida de você, de mim. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes. Os discípulos também ouviram isso várias vezes. Mas precisou uma tempestade forte acontecer para que a ficha caísse. E esse é o drama do texto. Quando a ficha não cai,
quando apenas a nossa fé é teórica, porque conhecer a Jesus é importante, mas experimentar o seu poder é fundamental e é essencial. Jesus está dormindo no meio de uma tempestade, e perceba, quem bota os discípulos no meio da tempestade é o próprio Jesus. No versículo 35 ele dá uma ordem: passemos a outra margem. Você consegue entender? Você ser discípulo de Jesus e estar no meio da tempestade porque você obedeceu a Jesus? Nós expomos o livro de Jonas aqui no mês passado, e Jonas vai para o meio de uma tempestade por desobediência a Deus, não é isso? Os discípulos estão na tempestade porque obedeceram a Jesus, fizeram o que era certo, andaram nos caminhos do Mestre, não abandonaram. E Jesus coloca eles no meio da tempestade e dorme. Olha que bacana. Olha o drama do coração deles, né? Será que o Senhor não sabia dessa tempestade? Se o Senhor sabia dessa tempestade, por que dormiu? E se dormiu, será que Ele não se importa que pereçamos? São as questões que se levantam no coração ansioso deles, que está em pânico, né? Eu pergunto a você, meu irmão, será que Jesus não sabia dessa tempestade? Ele é Deus, sabe de todas as coisas, conhece o passado, o presente e o futuro, e é claro que Jesus sabia dessa tempestade, meus irmãos. Mas Jesus dorme porque estava cansado, dorme porque sabia que a tempestade não os afundaria, porque a ordem dele é: passemos para outra margem e não passemos para o fundo do mar. E dorme principalmente porque ele, Jesus, sendo também humano, confiava no cuidado amoroso do seu próprio Pai que está nos céus. E assim também, irmãos, é com a nossa vida. As tempestades da nossa vida nos angustiam também. Gera esse pânico dos discípulos muitas vezes, né? Mas o que talvez nos deixe mais ansioso não é o vento nem as ondas, mas é o aparente silêncio de Deus. É você orar, clamar, jejuar, chorar, se humilhar, e parece que Deus está dormindo. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez, mas tem muitos crentes que se sentem assim. Será que Deus não se importa comigo? Será que Deus não se importa com a minha situação? A palavra aqui nos mostra que, na verdade, Jesus, mesmo sendo humano e dormindo, está completamente no controle dessa situação. A tempestade aqui, irmãos, não é gerada pelo diabo, mas é gerada pelo próprio Deus, que é o Senhor dos céus e da terra. E eles estão ali no meio da tempestade por ordem do Filho de Deus, que os manda para aquela situação para aprenderem, para terem experiência com Jesus, para que a fé deles se renove, eles não sejam assim tão tímidos, mas tenham fé naquele que está acima de toda e qualquer tempestade que porventura vier a balançar não só a vida deles, mas as nossas vidas também como servos de Deus. Jesus não está disputando o controle, irmãos, com as tempestades que nos cercam. Essa é a grande verdade. Ele é o Senhor que com uma só palavra tem poder para fazer com que
as tempestades da nossa vida, elas cessem, contanto que você creia que Ele é Deus, contanto que você se renda a Ele, contanto que você tenha a sua fé fortalecida naquele que é poderoso também para acalmar as tempestades internas do seu coração, e não apenas as tempestades externas, porque Jesus é um Deus que nunca dorme. Segunda lição é que Jesus, sendo Deus que nunca dorme, é também aquele que tem todo o poder para, no meio de uma tempestade da vida, renovar a nossa própria fé. Jesus responde à incredulidade deles com um milagre. Calma, emudece. E essa ordem não é apenas para as ondas e para o vento, mas é para o teu coração também, meu irmão. Porque a perda de calma, o estresse, a própria ansiedade, são frutos de um coração que tem dificuldade de se acalmar em Deus, de descansar nas mãos daquele que tem toda a autoridade e poder sobre a nossa vida. E feito isso, Jesus provoca os seus discípulos. Por que vocês são tão medrosos, gente? Por que a fé de vocês é tão fraca? E a resposta implícita dessa pergunta: por causa do pecado, por causa da incredulidade, por causa do medo, por causa principalmente de saber quem é Jesus na teoria, mas não experimentá-lo na prática. Se você percebeu o que acontece aqui, irmãos, é que essa experiência dos discípulos acontece depois de Jesus ter ensinado, e no capítulo 4 de Marcos, Jesus especialmente conta 4 parábolas importantíssimas sobre o reino de Deus. E os discípulos que estão com ele no barco ouviram o ensino de Jesus. Então você veja, Jesus conta a parábola do semeador. Vocês lembram da parábola do semeador? Jesus ensina na parábola do semeador que o Pai que está nos céus é esse semeador que lança a sua semente. E a semente é a palavra que cai sobre 4 tipos de corações, 4 tipos de solos: um solo duro, um solo rochoso, um solo espinhoso e um solo que é bom. Há 4 corações que reagem à palavra de Deus. Um coração é indiferente, outro é impulsivo, outro é ansioso e o último é receptivo. E somente o último dos 4 é que é terra boa e que frutifica a palavra de Deus. Qual a moral dessa parábola? Quem ouve a palavra de Jesus, quem ouve o ensino de Jesus, tem que responder de forma apropriada, porque senão não passa de um teórico na fé. Jesus em seguida conta a parábola da candeia, e na parábola da candeia, Jesus diz que esse coração fértil, onde cai a semente, é igual a uma lamparina, uma candeia, que é feita para brilhar diante dos homens e mostrar o Pai que está nos céus. E a vida com Deus de Jesus é para ser exposta diante das pessoas, de modo que quem ouve a Jesus receberá mais e tem que ser frutífero no reino de Deus, mas aqueles que ouvem a palavra e não a põem em prática serão alvejados no dia do juízo de Deus. Moral da história: não seja um teórico, mas demonstre a sua fé, qualquer que seja a circunstância. Jesus conta a parábola da semente e diz que o reino de Deus é como uma semente em que um homem lança, e esse homem que lança a semente não sabe como é que é o processo debaixo da terra de germinar essa semente, mas o grão lançado no solo revela a potência para crescer, dada por Deus, que é soberano, até chegar o dia da colheita, em que as espigas nascem, o homem vem e passa a foice.
Qual a moral dessa história? A palavra de Deus é a semente que semeia o coração do crente, mas o poder de fazer crescer no coração vem do próprio Deus. Então, já que é assim, confie na soberania de Deus para a sua salvação, descanse no cuidado de Deus para a sua vida e não seja um crente teórico. Jesus conta a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes e representa o reino de Deus, porque no início pode parecer pequeno, mas o resultado da vida com Jesus é grandioso e é estupendo, e a moral é confiança no reino de Cristo. Você ouviu a sua palavra? Então reaja. Tudo que Jesus faz é sempre perfeito. Pare de ser um crente teórico e descanse na suficiência do seu Salvador. Meus irmãos, os discípulos ouviram isso de Jesus, concordaram com a palavra, entenderam, porque diz Marcos que Jesus contava uma parábola, explicava seu significado. Vem a tempestade, vem as ondas, vem o vento, Jesus está dormindo. E toda essa certeza se derrete do coração deles. É por isso que Jesus tem que lançar eles no meio da tempestade. É por isso que as tempestades da nossa vida, irmãos, tem que acontecer, para que a gente largue mão de sermos apenas crentes teóricos, mas que experimentemos sim o poder de Jesus atuando nas nossas vidas, para que a gente confie nele de verdade e não sejamos crentes apenas de lemas, apenas de palavras bonitas, mas quando a tempestade sacode, a gente perde a fé, a gente entra em crise, a gente se desvia dos caminhos do Senhor, irmão, se não tivermos isso. Se Jesus está no barco, se você tem vida com Ele, pare de ter medo. Se Jesus está no barco, qualquer que seja a tempestade, meu irmão, você não vai naufragar. Mais vale as tempestades com Jesus dentro do barco, irmãos, do que a calmaria, do que a bonança sem a presença de Jesus nas nossas vidas. Essa é a grande verdade. Mais vale as tempestades com Jesus no nosso barco, mesmo que dormindo, Jesus está no controle e Ele nos lança nas tempestades. E Ele é esse Deus que não dorme, embora pareça muitas vezes, mas que faz isso para renovar a nossa fé, para que a nossa fé se fortaleça. E saiba de uma coisa: se você ora ao Senhor, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé em Ti, e essa é uma oração muito típica de nós, saiba que a nossa fé no Senhor se aumenta. Não é quando o mar está calmo, não, irmãos, mas é quando as ondas se levantam e Jesus, dentro do nosso barco, nos diz: você confia realmente em mim? Vamos remar, vamos continuar navegando, não vamos ter pânico, não vamos ter medo, porque eu estou com você, diz o Senhor Jesus. Jesus é aquele que morreu numa cruz, irmãos, e ressuscitou, e subiu aos céus, e se assenta junto com o Pai, e está também conosco todos os dias. Se Jesus triunfou sobre a morte e sobre o inferno, será que Ele não é poderoso para nos dar confiança no meio das tempestades? Jesus é o Deus que não dorme, e nós precisamos confiar nele. Terceira e última lição é que Jesus, sendo esse Deus que não dorme, também nos chama a temê-lo e a conhecê-lo. Esse texto termina com a pergunta: quem é esse Senhor que até o vento e o mar o obedecem? São discípulos que fazem essa admiração, essa pergunta. Esses discípulos
já aprenderam coisas com Jesus, já viram Ele expulsar demônios, já viram Ele curar pessoas, mas ainda são pessoas que estão aprendendo quem é Jesus, crescendo em conhecimento. Quando Jesus para a tempestade, aí cai a ficha deles. É aí que eles têm um grande insight. Caramba, esse mestre que a gente segue não é só um profeta, não é só um grande homem, mas é o próprio Deus encarnado. Meu irmão, minha irmã, quando é que a gente perdeu esse senso de que quando temos vida com Jesus, é com o próprio Deus que nos relacionamos? Mas se deu conta disso? Que sendo Jesus o único caminho que nos reconcilia com o Pai que está nos céus, e sendo Jesus não apenas o Filho de Deus, o mediador, mas o próprio Deus, e digno da nossa adoração, se Ele está no nosso barco, é o próprio Deus. Você não se relaciona com uma ideia, você não se relaciona com uma filosofia, você não se relaciona com a igreja apenas, é com o próprio Deus. Deus. Sabe qual é a razão principal pela qual o medo toma conta das nossas vidas e de muitas pessoas? A principal razão é que nós muitas vezes cometemos o pecado de apequenar Cristo no nosso coração. De perdermos de vista de que se somos de Cristo, não nos relacionamos com filosofias, com ideias, mas com uma pessoa que é real e verdadeira, e que nos chama, assim sendo, a nos curvarmos a Ele, a temê-lo, a conhecer o seu poder. E Jesus nos chama, meus irmãos, a termos esse senso de que quando recebemos a Cristo no coração, é com o próprio Deus que nós convivemos. Você tem certeza disso? Ou isso para nós é apenas uma coisa bonita que o pastor fala no púlpito, para eu ficar assim, admirado? Ou isso é certeza que move você nas tempestades? É por isso que Jesus tem que jogar a gente na tempestade também, só para a gente ver que Ele é Deus, só para a gente ver que precisamos dEle, da dependência dEle, e saber, meus irmãos, que se o vento e o mar obedecem, quiçá os nossos problemas. Se Jesus é aquele que comprou a nossa salvação e nos deu de graça, não existe razão para uma vida desesperada, meus irmãos. Se você tem Jesus na sua vida, pare de supervalorizar os seus problemas e supervalorize o teu Senhor. Talvez seja esse o problema nosso muitas vezes, supervalorizarmos as tempestades, em vez de supervalorizarmos aquele que está acima das nossas tempestades. Tem uma frase antiga da minha época de criança que dizia isso, talvez alguns de vocês lembrem, né? Você tem algum problema na sua vida? Não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mas mostre ao seu problema o tamanho de Deus. Você crê nisso? Se isso move o seu coração, meu irmão, Jesus te chama nessa manhã, por pior que seja a tua tormenta, a você confiar nele e se render a Ele. Jesus nos chama nesta manhã, irmãos, a olharmos para Ele com fé e a nós nunca duvidarmos do seu poder. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem fé nele? Você já entregou o seu coração a Ele? Tenha uma atitude, irmão, de nunca duvidar do poder de Jesus ou do amor de Deus sobre a sua vida, porque Jesus está sempre atento aos nossos dilemas maiores e menores, e as tempestades surgem na nossa vida somente para realçar
o poder de Jesus, a sua presença e o seu cuidado por nós. Jesus também nos chama a crescer nele por meio de uma fé que não é teórica, mas uma fé prática que experimenta o poder de Jesus e nos torna pessoas maduras, como esses discípulos estavam amadurecendo. E ao invés, irmãos, de reclamarmos de todas as coisas o tempo todo, nós então darmos toda a glória e honra àquele que é digno de louvor e que faz cessar as tempestades da nossa vida. E Jesus nos chama também a aprender mais dele, conhecê-lo mais, para termos relacionamento com Jesus. Vida cristã, irmãos, não é vida de ideias. Vida cristã não é vida de teoria. É vida com uma pessoa. É vida com o Senhor Jesus, nosso Salvador. Que Ele nos abençoe, que Ele nos console nessa manhã, que Ele nos dê coragem e confiança na certeza do seu poder, que Jesus é um Deus que nunca dorme, por mais que pareça. Não dormita nem dorme o guarda de Israel, e não dormita nem dorme Jesus Cristo, Senhor da igreja. Vamos conversar com Ele, vamos ficar de pé e orar ao Senhor.